Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Gestão Médica 4.0. Eu sou Janete Clívia e hoje a gente vai falar sobre como você pode falar de contas com a sua equipe. Ou será que você deve falar de contas com a sua equipe? Porque é um tema muito delicado, né, gente? É muito complexo a gente muitas vezes falar de dinheiro, é muito complexo a gente muitas vezes falar de valores com a nossa equipe, mas eu acho que é um tema que a gente precisa abordar porque existem formas de gestão diferentes. Existe essa forma de gestão onde realmente dinheiro não é abordado e não é falado nada disso, mas existe uma forma de gestão diferente, onde você pode engajar sim mais a sua equipe dentro da sua gestão. Tudo bem? Boa noite, Esté. Desde já, gente, peço que vocês vão marcando aí as pessoas que vocês acharem que é interessante esse conteúdo, para os colegas médicos de vocês. Tudo bem, Daniel? Sejam bem-vindos. Pode dar coraçãozinho, pode curtir, pode compartilhar aí com os amigos de vocês, que eu acho que é legal a gente compartilhar conteúdo com quem precisa, né? E é isso que eu estou exatamente fazendo aqui para vocês. Eu acho que tem muitos colegas médicos que ainda precisam desse tipo de conteúdo. A gente sofre muito com essa falta, né, de conteúdo, de gestão, de marketing que a faculdade não dá pra gente. E a gente é jogado no mercado de trabalho onde a gente não sabe lidar com isso, né? Boa noite, Esté. Esté sempre aqui. Tudo bem, Carla? Sejam bem-vindos, gente. Fico muito feliz com vocês aqui. Bom, então, eu não fixei aqui. Deixa eu fixar o comentário para quem entrar já saber qual que é o tema dessa live de hoje. A gente vai falar sobre como você pode falar de contas com a sua equipe, ou se você deve falar de contas com a sua equipe, como é que normalmente eu faço aqui no meu consultório. Bom, falar de dinheiro, gente, é sempre um tema muito delicado, né? É sempre um tema muito complexo, é sempre um tema muito até complicado para muitas pessoas. Por que isso? Porque desde que o mundo é mundo, desde que a gente é criança, falar de dinheiro muitas vezes é um tabu. A gente cresce ouvindo dos nossos avós, dos nossos pais, ou de outras pessoas da família que dinheiro é sujo, que pegar em dinheiro é ruim, que gente rica normalmente faz coisas ilícitas, que quem é rico não vai para o céu. Então a gente vai crescendo com esses mindsets na nossa cabeça, né? E ao longo da vida isso vai ficando incrustado no nosso eu, no nosso DNA, né? Aquela coisa do dinheiro, aquele medo do dinheiro. Então, é difícil a gente conseguir falar de dinheiro e falar de valores para outras pessoas. Principalmente quando essas outras pessoas muitas vezes são nossos colaboradores, as pessoas que nos ajudam a ganhar dinheiro, né? Então, muitas vezes a gente pensa que não é adequado a gente falar de dinheiro com essas pessoas, por medo de ter inveja, por questão às vezes de segurança, enfim, os motivos podem ser diversos para você não querer falar de dinheiro com a sua equipe. Mas existe uma forma de você conversar com a sua equipe, não necessariamente falando nua e crudamente de valores, de dinheiro, mas sim de uma forma de engajar a sua equipe na sua gestão. Uma forma de trazer a sua equipe mais próximo da forma como você vai gerir a sua empresa, né? E quando eles sabem disso, a sua gestão ela tende a ser mais assertiva. A gente vai falar um pouquinho disso ao longo dessa live hoje. Como foi que eu cheguei nessa conclusão, gente? É o seguinte. Durante muito tempo, eu, assim como com certeza a maioria dos colegas que eu conheço, não falava de valores com a minha equipe, não achava que isso era uma coisa certa. Eu cresci numa família de empreendedores e meus pais nunca foram de estar falando com funcionários sobre valores. E eles sempre me falaram exatamente isso. Não, o funcionário não tem que saber quanto que a gente ganha, não tem que saber quanto que a gente gasta na empresa, isso é uma coisa só da gestão e tudo mais. A minha mãe, que sempre foi também empresária, pra você ter uma noção, não deixava nem funcionário contar caixa, né? Então ela sempre foi o caixa, aquela coisa bem de empresa familiar, né? Então ela sempre foi o caixa da empresa, nunca quis delegar a questão do dinheiro para outra pessoa. O fato é que eu tive essas duas experiências, então eu consigo dizer para vocês muito bem, pelo menos para mim, o que funcionou e o que não funcionou.
Eu tive uma outra empresa, que foi uma clínica de estética. Quem me segue aqui, quem já viu alguma coisa dos meus conteúdos, sabe que eu já tive 2 outras empresas, uma clínica de estética e tive uma franquia também na área de estética. E quando eu tinha clínica de estética, eu também não falava de valores, eu não falava de quanto a empresa ganhava, de quanto que cada uma gerava para a empresa, né, das esteticistas que eu tinha. Eu não falava de gastos, eu não falava de nada disso. E o fato é que a gente tinha um gasto muito alto, e muitas vezes até mesmo com insumos, com descartáveis, coisas que você via que às vezes eram realmente um gasto desnecessário, gastavam por não ter cuidado realmente com as coisas da empresa, tá? E obviamente isso muitas vezes causava algum prejuízo, e por mais que a gente tente conversar, dizer, ó, não deixa essa luz acesa, desliga o ar-condicionado quando você sair da sala, por mais que você tente falar, quando você não tem um engajamento muito forte da sua equipe, isso acaba não acontecendo. É a mesma coisa que você falar para uma criança, né? Eu tenho filhos pequenos, então para criança você tem que dizer 10 vezes a mesma coisa. Filha, arruma a cama. Filha, apaga a luz do quarto. Filha, arruma a cama. Todo dia ela levanta do quarto e ela não arruma o quarto, ela não apaga a luz. Enfim, então é assim, é a mesma coisa com funcionário. Muitas vezes você tem que dizer várias vezes a mesma coisa. E isso é cansativo, obviamente. Bom, o fato é que e dessa forma eu geria a empresa de clínica de estética, e algum tempo depois eu me tornei sócia numa outra empresa, que foi numa empresa de franquia, tá? Também na área de estética. Quando eu entrei na franquia, a minha visão aumentou muito, né? Melhorou em muita coisa. Por quê? O que acontecia nessa franquia especificamente, né? Quando a gente compra uma franquia, a gente tem todo um treinamento da franquia, os funcionários vão ser treinados pela franquia, você tem várias cartilhas de como você gerenciar essa franquia, enfim, tem toda uma estrutura, dependendo da franquia, claro, né? Não são todas que dão isso, mas tem toda uma estrutura de gestão que é passada pela franquia para que você consiga alavancar o seu negócio. E para mim foi um choque quando eu entrei na franquia e vi que na franquia era diferente. Você tinha que passar os valores para suas colaboradoras, porque elas trabalhavam com metas, então elas tinham que saber as metas diárias, o faturamento diário, o faturamento semanal, o faturamento mensal. E obviamente a gente também falava sempre das despesas para poder compensar, não só de faturamento, né? E aí foi quando eu tive uma outra visão, mesmo tendo naquele momento aquele preconceito, porque a gente tem inicialmente um choque, um preconceito, eu dizer, poxa, mas eu vou falar o quanto a empresa vai ganhar, mas eu vou falar o quanto eu ganho na empresa, mas eu vou falar, enfim, você fica com aquilo na cabeça, né? E você não quer normalmente mostrar para outras pessoas, principalmente funcionários, o quanto que a empresa fatura. Mas o fato é que eu percebi que realmente quando o funcionário ele sabe o quanto a empresa não só fatura, mas principalmente o quanto gasta, porque não se iludam, os funcionários não têm noção de gastos numa empresa. Eles sempre acham que é muito menos do que realmente é. E quando você coloca no papel para eles, ó, só de luz foi isso, só de água foi isso, só de aluguel foi isso, só de funcionários foi isso que a gente pagou no mês. Quando você coloca isso, as pessoas ficam, nossa, só de insumos, né? A gente tem boletos aqui na clínica altíssimos, porque a gente trabalha com toxina botulínica e preenchimentos, que são produtos muito caros de compra. Você tem dermatologistas aqui me seguindo, sabe o que eu estou falando, né? Muitas vezes tem dermatologistas e cirurgiões plásticos aqui. E a gente tem boletos altíssimos, né? De 20, 30 mil. E aí a gente precisa mostrar isso para elas que elas entendam que nem tudo é só lucro. E sim que existe um gasto muito alto também na empresa. E que por isso elas precisam muitas vezes economizar por outro lado, tá? Para que a empresa tenha, assim, também a lucratividade, ok? Então foi assim que eu que eu descobri, né, essa outra forma de gestão através da franquia. E aí eu trouxe isso para o meu consultório. E quando eu trouxe isso para o meu consultório, gente, eu vou dizer para vocês que realmente deu um boom muito grande a partir daí na minha forma de gestão, no meu faturamento, na forma como eu ganho. Por quê? O que eu percebi, né? Que as pessoas elas começam a se sentir pertencentes a um determinado propósito diferente, né? Obviamente, não é só simplesmente chegar e falar e abrir sobre dinheiro e tudo mais, não é isso. A ideia é que realmente você faça o seu funcionário se sentir
pertencente àquela empresa. Essa sensação de pertencimento, essa sensação de estar construindo algo maior, essa sensação de estar crescendo junto com você, quando ela realmente é uma sensação verdadeira e forte, o funcionário ele tende a engajar muito dentro do emprego. E, obviamente, eles acabam produzindo muito mais, né? Sem dúvida, eles acabam produzindo muito mais, tá? A satisfação aumenta muito, a sensação de propósito mesmo. Eu acho que todo mundo, nós precisamos ter um propósito de vida, né? E quando a gente trabalha sem propósito, imagina você chegar de manhã, trabalhar o dia inteiro, atender telefone, desligar telefone, marcar consulta, marcar cirurgia, acabou seu dia, você não tem propósito. Para onde eu vou, onde eu estou, o que eu quero alcançar, onde eu vou chegar, né? Não tem. Quando você bota, e aí vamos falar muito, obviamente, de metas. Quando você vai falar de uma gestão, onde você pode falar de contas com a sua equipe, é importante que você trabalhe metas. Porque para que elas entendam a contabilidade da empresa, elas têm que também fazer parte disso. E, obviamente, as metas é justamente para que elas alcancem cada vez mais valores mais altos de faturamento e, com isso, obviamente, a empresa, teoricamente, acabaria lucrando mais, dependendo do seu gasto também, né? Porque a gente sabe que a lucratividade ela é muito variável. E isso é outra coisa também que os funcionários, eles não têm a menor noção. Eles não sabem o que é a diferença entre faturamento e lucratividade. Então, você precisa falar isso para o seu funcionário, né? Que você fatura X, mas que você gasta muito, então que na verdade sobra, nem tanto sobra quanto ele imagina. Porque às vezes o funcionário também acha que a gente ganha o triplo do que a gente realmente ganha, tá, gente? Obviamente, muitas vezes ele vê a movimentação de valores na frente. Eu não sei como que vocês trabalham, mas aqui quem recebe os valores são a minha secretária. Então, quando você começa a avaliar que ela recebe muitos valores em dinheiro, em cartão, eles têm uma noção de que você ganha o triplo do que você realmente ganha. E quando você coloca para eles os gastos que você tem para ganhar aquilo, ou seja, quando você tira o seu real lucro, né, você não precisa necessariamente especificar, ó, o lucro foi esse. Mas quando você especifica, ó, isso aqui foi de gasto, isso aqui foi gasto, isso aqui foi gasto, isso aqui foi gasto, a pessoa começa a entender, então quer dizer que não foi tudo aquilo que ela ganhou. Você tá entendendo? Então, eu acho que é muito legal você passar com a sua equipe todos os gastos que você tem na clínica. E como que tentar engajar eles e como que você pode economizar nesses gastos. Como que a tua equipe pode te ajudar. E aí é legal de vez em quando fazer uma reunião, inclusive de brainstorms, de como você pode diminuir os gastos da sua empresa. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu agora recentemente, quando a gente começou essa questão da pandemia, eu reuni com toda a minha equipe e a gente fez um brainstorm, né? A gente fez uma chuva de ideias, para quem não sabe o que é isso aqui, onde eu ouvi todo mundo de como a gente poderia economizar mais nesse momento, porque obviamente a gente ia ter uma queda de procura de pacientes, é natural, a gente ia atender menos dias na semana. Então, obviamente, a gente ia faturar menos, a gente também tinha que gastar menos. E olha como é legal e como a equipe engaja. Quando você traz a equipe para perto de você, quando você traz a equipe para a gestão junto com você, cada uma começou a dar uma ideia. Doutora, a gente pode cortar, sei lá, um pouco o cappuccino, deixa só o café, que o cappuccino aqui é um gasto alto. A gente pode cortar a água saborizada por enquanto, a gente pode cortar as maçãs, a gente pode, enfim, cada uma deu uma ideia de como a gente podia dar uma economizada nesse momento, dar uma enxugada nesse momento da pandemia, onde a gente sabia que o número de pacientes que viria no consultório seria menor, o nosso atendimento seria menor, e agora, então, que a gente entrou em lockdown aqui na cidade onde eu moro, a gente está quase aí 20 dias sem realmente atendimento nenhum, porque eu resolvi, nesse momento, fechar um pouco as portas do consultório por questões de segurança. Então, mas o que eu quero trazer para vocês? É justamente quando você traz a equipe, você diz, olha, eu gasto tanto com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Agora, eu estou no momento em que eu preciso da ajuda de vocês. O que a gente pode diminuir aqui para a gente ter, de repente, uma lucratividade maior? Nesse momento eu nem estava falando de lucro, eu estava falando de contenção de despesas, porque a ideia nesse momento da pandemia nem é necessariamente lucrar, mas é pelo menos não ter uma despesa que seja acima realmente da média.
Então, quando você traz a equipe para perto de você, eles se sentem realmente pertencentes a algo maior, a um propósito maior, a uma situação realmente que vai agregar para todos, né? Todos se sentem pertencentes àquilo. E uma outra coisa muito importante, os funcionários, na sua grande maioria, né, e isso é uma coisa que vem da nossa infância, dessa cultura capitalista, os funcionários, na grande maioria, eles têm a sensação ou o sentimento de que o patrão está sempre explorando eles, né? Vocês já devem ter passado por isso em algum momento, devem ter ouvido falar nisso em algum momento, que parece que você está sempre explorando, quando na verdade você tem que mostrar para ele, né? E isso precisa ser dito, gente, porque por incrível que pareça, muitas vezes é óbvio, mas eles não entendem dessa forma. Eles têm que entender que toda empresa sobrevive de lucro. Toda empresa. Não existe empresa sem lucro. Empresa sem lucro fecha, quebra, fale, tá? Então, quando você mostra para sua equipe que toda empresa precisa viver de lucratividade e que essa lucratividade, né, que na verdade pode ser revestida não só para a equipe e que através dela que você tira o seu prolabore, o seu salário tão merecido que você passou uma vida inteira construindo e que é por isso que eles, funcionários naquele momento, estão ali. Quando eles entendem isso, que toda empresa precisa ter lucratividade, eles conseguem conectar mais com você. E eles conseguem compreender, de repente, o valor do seu faturamento. Então, falar de faturamento ou não com a equipe, falar de dinheiro ou não, tem mais a ver com a tentativa de mudança do mindset da tua equipe, fazê-los entender que toda empresa precisa ter lucro, que eles fazem parte disso, que eles fazem parte muito importante disso, que cada paciente precisa ser tratado de forma especial para que eles gerem cada vez mais faturamento e com isso a empresa se mantenha, aumente a lucratividade, vocês mantenham os salários deles e obviamente qualquer crescimento que possa vir não só para eles, como algum plano de cargos e salários que possa ter, ou até mesmo para melhorias da própria clínica, tá? Que sejam para eles ou não. Qualquer melhoria que você faça dentro da clínica, muitas vezes o funcionário também é beneficiado. Você tem que mostrar para ele o seguinte, ó, se eu não tiver lucro na empresa, eu não consigo fazer uma reforma na recepção. Se eu não tiver lucro na empresa, eu não consigo te dar uma cadeira melhor para você sentar. Se eu não tiver um lucro na empresa, eu não consigo comprar um computador de melhor qualidade. Eu tô falando isso porque são problemas que a gente vive no dia a dia, né? Ai, olha, o computador tá travando, o telefone celular não tá legal, a cadeira quebrou um braço. Então, assim, precisa eles entenderem que tudo isso é custo. E que isso entra no custo da empresa, que não é seu, que não é médico. Porque eles entendem, parece que eles dissociam o médico do consultório. Parece que você, médico, ganha um monte, né? E que o consultório está ali só para fazer a base. Então, eles têm que entender que aquele espaço físico que você trabalha e com o qual você tem custos é que realmente é a sua empresa. E para isso eles precisam ter cuidado, obviamente, de manutenção com tudo que está ali dentro e que também precisam ter cuidado com os gastos que estão ali dentro, sejam de insumos, sejam de descartáveis, sejam de luz, por exemplo, né? Que funcionário é danado para deixar a luz acesa em tudo quanto é lugar, ar-condicionado também. Então a gente tem que estar sempre trazendo eles para perto da gestão para mostrar para eles que não é assim, que tudo gera um custo, que tudo gera um gasto e que isso faz com que haja alteração na lucratividade e que essa lucratividade ela é importante para o seu crescimento, para o crescimento da clínica e para o crescimento, de repente, até dos seus funcionários, caso eles recebam por comissão ou coisa parecida, tá? Então, por que é importante a gente falar dessas coisas, né, para os nossos funcionários, como eu falei aqui um pouco antes. Então, quando você fala mais para eles sobre como que está a gestão, sobre como que é o faturamento da clínica, sobre como foi aquele mês, se foi ruim, se foi bom, sobre o que você espera do próximo mês, sobre as metas daquele mês, quando você engaja mais esse funcionário, você tem ali, com certeza, pessoas que se sentem mais especiais em fazer parte daquele trabalho que você está fazendo, né? E essa sensação de pertencimento no ser humano, ela realmente é uma sensação muito forte. A gente precisa ter essa necessidade de pertencer a determinados grupos sociais, a determinadas situações familiares. A gente precisa ter a necessidade de pertencer
a algo maior, a fazer parte de algo maior, né? E o seu consultório nesse momento para ele pode ser algo maior para esse funcionário, tá? Você consegue então ter um corpo de funcionários mais engajados na clínica, você consegue evitar a desmotivação de funcionário e, obviamente, pelo fato de que você tem funcionários mais engajados, pelo fato de que você tem funcionários mais felizes, pelo fato de que você tem funcionários que estão agregando mais, você acaba conseguindo diminuir aí o que a gente chama de turnover, né? O que seria esse turnover? É essa troca constante de funcionários que muitas vezes a gente tem nas empresas. Isso é péssimo, né? Porque além de um gasto muito grande quando você tem essa troca de funcionários, é um desgaste de tempo muito grande você ter que treinar esse funcionário tudo de novo, e que pra gente que quase já não tem tempo, isso é muito ruim, né? Então, muito melhor do que tentar trocar funcionário é treinar o seu funcionário e tentar engajá-lo dentro da sua equipe, obviamente, né? Eu acho que alguém mandou aqui algum comentário ou pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui. Nutri, a melhor live de todas é a sua, muito conteúdo inteligente. Pô, obrigada, querida. Nutri salada crua, legal. Que excelente dica, eu cortei o aroma do consultório que era bem alto. Então, nessa época de pandemia eu também cortei o aroma do meu consultório, tá? Na verdade, meio que tem toda a razão. Difícil funcionário dedicado, Felipe. Ficam sabendo muita coisa da clínica também, né? Então, Felipe, difícil funcionário dedicado, vírgula, né? Às vezes a gente precisa fazer ele ser dedicado. Eu entendo, sim, que realmente tem muitas pessoas, de repente, que são abaixo das nossas expectativas, mas muitas vezes a expectativa que a gente cria, tá, Felipe, ela é mais alta em cima de uma pessoa que, de repente, não tem a capacidade que a gente gostaria. Por isso, a necessidade de treinamento dos funcionários. Então, às vezes, não é que o funcionário não seja dedicado, é que ele não tem o treinamento exato do que você gostaria para exercer determinada função. Por isso entra a necessidade de você fazer gestão de pessoas. E gestão de pessoas nada mais é, entre outras coisas, de um treinamento bem estruturado para o seu funcionário. E, obviamente, quando você também, aí entra um outro detalhe, que a gente está falando aqui também de valores. Quando você também engaja esse funcionário na sua empresa, de forma que você dê a ele, não precisa necessariamente ser uma comissão, pode ser uma comissão, se for ótimo, melhor. Você vai ver uma pessoa engajada quando você der dinheiro para ela, não tenha dúvida disso. Mas, vamos tirar a parte do dinheiro. A gente fala isso em outras lives, em outros conteúdos também. Outra forma de você engajar a sua equipe é colocando, sim, metas para eles e, eventualmente, criando alguns games, algumas formas de eles, quando baterem a meta, você dar algum tipo de gratificação. Que nem sempre precisa ser dinheiro, como eu falei. Pode ser um presentinho, pode ser um mimo, pode ser um café da manhã, pode ser, sei lá, um lanche da tarde. Se for só uma secretária que você tenha, pode ser um jantar com o marido dela, se ela bater a meta. Então, você como gestor que tem que aprender a engajar a sua equipe, tá? Então, eu concordo que muitas vezes é difícil a gente... Não é que seja difícil, eu concordo que muitas vezes tem alguns funcionários que realmente não engajam com nada. Eu já tive... todo tipo de funcionário que vocês puderem imaginar. Eu já tive, como eu falei, 2 empresas além do consultório, então eu já tive mais de 15 funcionários sob o meu comando. Então, com uma rotatividade em algumas empresas muito alta. Mas o fato é que já passei por todas essas dores que vocês estão falando aqui. Mas o que eu aprendi? Que normalmente o funcionário que não engaja, muitas vezes é por culpa do gestor, tá? Porque quando você tem uma empresa tranquila, que dá uma boa qualidade de trabalho, quando você tem uma empresa que bonifica os seus funcionários pelas metas alcançadas, quando você tem uma empresa onde você consegue parabenizar de forma concreta, quando os funcionários estão indo bem, né? Quando você elogia seus funcionários, aí você consegue normalmente ter um funcionário um pouco mais dedicado, tá? Bom, então... como eu falei, os benefícios da gente fazer isso, justamente a gente ter um funcionário mais engajado, um funcionário mais motivado, um funcionário que vai ter uma menos, digamos assim, menos troca, né, de funcionários. Que pode ser tanto por sua parte, e aí normalmente quando a gente não tem um funcionário engajado, ou a gente tem vontade de demitir, ou ele mesmo quer sair, tá? Então a ideia é que, o ideal é que isso não aconteça. O ideal é que a gente não precise estar demitindo funcionários. Isso é um custo para a empresa e é um desgaste para o profissional, no caso nós médicos, que trabalhamos aí nessa ponta, e é muito ruim estar demitindo funcionário.
Bom, então quais as vantagens da gente utilizar, né, esse tipo de gestão? Como eu falei, é uma forma que hoje funciona para mim, pode ser que para vocês funcione de outra forma, mas eu venho aqui sempre dar a minha experiência para vocês, a experiência que eu tive não só no consultório como em outras empresas também. E o que eu vejo? Que a gente consegue normalmente reunir a equipe, a gente consegue deixar essa equipe realmente mais engajada dentro do consultório, eu consigo estipular para elas metas de faturamento, metas mensais, metas semanais, metas anuais, né? Então a gente consegue realmente estipular isso, e quando elas batem meta, com certeza sempre há alguma bonificação, alguma gratificação. E pelo simples fato de você ter um objetivo, de você ter um propósito, isso já engaja muito mais o funcionário, né? E obviamente elas aumentam a sensação de pertencimento desses funcionários na empresa. Eles se sentem fazendo parte de algo maior, eles se sentem fazendo parte de algo mais importante, né, na vida deles. Aumenta a satisfação de trabalhar também na empresa. Quando você consegue fazer com que o seu funcionário entenda que ele realmente faz parte dessa construção, que ele não é apenas um funcionário, porque eu acho que o grande dor do funcionário, que na verdade eu costumo chamar de colaborador, né, que são colaboradores, é ele se achar coitadinho, digamos assim, né, ele se vitimizar por essa sociedade capitalista que a gente tem. E não que eu seja contra o capitalismo, tá, gente? Mas eu acho, sim, que no Brasil existe uma proteção trabalhista muito grande. Então, o funcionário parece que ele é sempre vitimizado, parece que ele é o coitadinho, parece que ele está sendo explorado. E, na verdade, o que você tem que mostrar para ele é que não é assim. Que ele está ali fazendo parte de algo maior, cada um dentro daquilo que sabe fazer, cada um dentro do que se desenvolveu, né? Cada um dentro do estudo que conseguiu fazer, o que pôde fazer, mas que ele está ali sim fazendo parte de uma engrenagem que precisa funcionar. E essa engrenagem ela tem que ser importante desde a copeira, desde a faxineira a só auxiliar de sala. Então todas têm que ter uma importância semelhante, tá? Isso é muito importante, você colocar que toda engrenagem precisa funcionar de forma correta, porque se uma peça falha, né? Se a copeira falha, se ela deixa um chão sujo, já é um problema na clínica. Todos vão sentir, os pacientes, elas próprias funcionárias e eu com certeza. Se ela deixa um banheiro sujo, todos vão sentir. A mesma forma, a secretária. Se ela não atende um telefone de forma correta, se ela não marca, não faz um agendamento de forma correta, se ela falha num atendimento diferenciado com o paciente, nós como empresa com certeza também vamos sentir, e o paciente vai sentir do outro lado, porque ele não vai ter vontade de vir no consultório onde ele não está sendo bem tratado. Então, quando você coloca para o funcionário que ele é extremamente importante para você, para o seu crescimento e para o crescimento da empresa, e que ele faz toda a diferença para isso, você pode ter certeza que você consegue engajar esse funcionário, tá? Principalmente, a gente não vai ser hipócrita, que muita gente quer ganhar mais dinheiro, sim, a gente trabalha por isso, né? Por isso que a gente trabalha, senão a gente ficava em casa. Com certeza, quando você acaba tendo algum incentivo financeiro, você muitas vezes consegue engajar até bem mais esse funcionário, sim. Então, o que eu vou dizer para vocês, tá, gente? Eu já tive medo, sim. Eu já tive medo de falar de preço. Eu já tive medo de imaginar que eu podia causar inveja nos funcionários. Eu já tive medo até da minha segurança em relação a expor valores. Eu já tive medo de tudo isso. Mas o fato é que o que funcionou para mim foi exatamente quando eu descobri que era muito mais fácil você tentar engajar esse funcionário. Não digo mais fácil, mas que foi mais real, que foi mais realmente trazer esse funcionário para perto me fez muito melhor pra gente, sabe? Como empresa, como funcionário, eles engajavam muito mais quando eles faziam parte realmente de algo maior, tá? Então, se vocês têm medo de fazer isso e nunca tentaram, eu acho que é uma opção tentar isso aí. E sempre colocar assim, na verdade você vai mostrar o faturamento, se você quiser falar de faturamento, e sempre mostrar bastante os gastos, para que eles tenham essa divisão de que nem tudo é lucro, né? Porque não se enganem, muitas vezes eles têm sim a noção de que você ganha muito, tá? Eles acham isso, que você ganha muito, e que tudo que entra é lucro, e na verdade não é,
tá? Muita coisa, na verdade, é gasto também, tá? Então eles precisam ter essa noção muito bem estruturada. Quando você tem essa conversa, quando você tem esse feedback no final do mês, muitas vezes a gente consegue sim trazer o funcionário para perto, engajar, e ele tá ali perto. E é interessante como há essa mudança de mindset, e ele começa assim a ser mais assertivo em relação aos gastos, a tentar economizar mais, tentar não gastar tantas coisas como insumos descartáveis muitas vezes, que normalmente são gastos grandes dentro de um consultório, né? Muitos insumos descartáveis, copos e tal e tudo mais. E isso ajuda você, obviamente, né? E como que eles podem fazer também? Sendo mais assertivos nas compras. Se o seu funcionário te ajuda a fazer compras, seja para clínica, seja de materiais especificamente para a sua atividade médica, né? Gases, luvas, seringas, tudo isso. Quando eles fazem compras e quando eles entendem o custo das compras, eles começam a fazer compras mais assertivas. E quando você fala de gasto com eles, você pode cobrar isso. Você pode cobrar uma maior pesquisa de preço através de fornecedores diferentes. Você pode cobrar uma maior compras realmente mais assertivas, em vez de ficar comprando picadinho, né? Toda semana comprar alguma coisa, você fazer de repente uma compra maior, de uma empresa que tem um valor melhor, ou até mesmo chorar um desconto com essa empresa pelo fato de uma compra ser maior, né? E programar por mais tempo essa compra. Então, enfim, tem vários benefícios que você pode usar quando você faz essa comunicação mais assertiva com a sua equipe, tá? E até onde isso pode ser bom? Bom, eu deixei essa pergunta final para vocês aqui, porque obviamente cada um vai sentir a sua equipe, né? Vai sentir a funcionária que tem do lado e vai perceber se realmente é uma pessoa confiável, se é uma pessoa que você quer ter do seu lado por muito tempo. Porque se não for, né? Se não for uma pessoa que você quer ter do seu lado há muito tempo, se você achar que não é uma pessoa confiável, se você não se sentir confortável para passar isso que eu tô falando para essa pessoa, então não faça, né? Não faça. E busque, em algum momento, agora ou lá na frente da sua carreira, você realmente ter funcionários que queiram crescer com você engajar com você, porque é isso que vai fazer você crescer. É muito difícil você conseguir crescer sozinho, sem você estipular metas para sua equipe, e normalmente metas estão relacionadas a valores. Podem ser metas em quantidade de consulta, em quantidade de procedimento, em quantidade de cirurgia? Pode, também pode ser dessa forma. Mas muitas vezes está ligadas a valores, tá? E trabalhar sem metas é muito difícil, porque o funcionário ele precisa ter um norte a seguir. E quando você não tem meta, você não tem um norte. Então, parece que qualquer lugar serve. Se ele atender 10 pacientes no dia, se ele atender 15, para o funcionário é a mesma coisa. Na verdade, se ele atender 15 para um funcionário é pior, porque para eles é mais trabalho, é assim que eles pensam. Então, lembre-se sempre, a sua secretária vai sempre tentar trabalhar menos. E isso não é porque ela é ruim, não é porque ela é uma secretária ruim, não é isso. É porque nós, seres humanos, nós temos essa preguiça, digamos assim, nata, né? A nossa mente ela tenta sempre trabalhar com menos esforço. Então, se tá bom para você atender 10 pacientes por dia, então tá bom, então eu não vou aumentar mais essa agenda, né? Doutor, só tem 10 por dia mesmo. Agora, se você estipula uma meta, olha, eu quero atender tantos por dia, no final do mês a gente tem que atender tantos pacientes de primeira vez, então nisso ela já vai se esforçar mais para poder conseguir chegar naquele objetivo, uma vez que tem um número específico. Você precisa ter um número para ela específico, seja de quantidade ou seja de valores, tá? Então é isso, gente. Quem quer fazer pergunta aqui? Vamos ver se alguém tem uma pergunta, se comentário alguma coisa. Legal, muita gente hoje aqui. Obrigada pela presença de todos, fico muito feliz que vocês estejam aqui. Espero que tenha sido interessante para vocês. A Dani falou, minha secretária sabe tudo que entra e ela economiza Legal, Dani. Isso é muito bacana, porque realmente o médico tem a noção que a secretária não sabe o que entra. Elas sabem o que entra. E se você não fala o que sai, porque elas sabem o que entra, mas elas não sabem muitas vezes o que sai. Por quê? Porque os boletos vêm normalmente lacrados, os boletos vêm fechados, só você paga aqui no seu consultório, dentro do seu banco. As contas como um todo, muitas vezes ela não tem acesso. Então, quando ela só sabe o quanto entra, ela realmente tem essa sensação de que é algo muito maior. E quando você mostra para ela tudo que sai, não precisa necessariamente ser tudo, tá? Mas mostra aquela coisa bem, entrou X, saiu, sei lá, menos X.
Então, quando você mostra isso, ela já tem uma noção de que, nossa, o custo realmente é alto, né? Que é uma noção que normalmente elas não têm, tá? Você vai ver a diferença, Dani, não sei se você já faz isso, mas você vai ver a diferença que é quando você começa a colocar os gastos da empresa também para sua equipe, tá bom? Galera, espero que tenha sido legal aqui para vocês. Todo dia a gente está aqui às 18h45, nessa nova fase do Gestão Médica 4.0. Então eu aguardo vocês amanhã. Se vocês gostaram, se vocês curtiram, clica aí no aviãozinho, marca os amigos para verem aqui esse conteúdo. Clica no coraçãozinho aí para a gente chegar a mais pessoas, né? Engajar mais colegas médicos. É importante que vários colegas tenham acesso a esse conteúdo, porque eu acho que a gente... Poxa, devia ter mais isso, não é verdade? Eu sofro por eu não ter tido isso muito antes na minha faculdade, ou logo depois que eu saí da faculdade. E é por isso que eu venho aqui também passar esse pouco de conhecimento que eu sei aqui para vocês, das coisas que eu aprendi na vida, das coisas que eu aprendi com as empresas que eu tive. Então, fico feliz que vocês estejam aqui e que tenha sido um conteúdo interessante para vocês, tá? Quem gostou, dá um likezinho aí depois. Fiquem com Deus. Beijo, boa noite.